Nós sabemos que a mudança que ocorre numa substância, ela vai além da questão de aumentar a temperatura ou mudar de estado físico. Nós temos também a situação seguinte: quando ocorre a entrada de energia numa substância, quando o calor chega numa substância, caso não ocorra mudança de estado físico, caso trate-se de um calor específico, esse calor específico vai aumentar a temperatura. Só que esse aumento da temperatura significa o aumento da agitação das partículas do corpo. Como as partículas se agitam mais, elas se afastam. Isso leva, então, ao fenômeno da dilatação. Então, o calor específico está intimamente relacionado à dilatação. Cuidado para não confundir o L aqui com o L de calor latente. Aqui o L é L comprimento, que geralmente usa-se a letra L para representar. O comprimento dessa barra de ouro é de 2 centímetros, e ela sofre uma dilatação ao ter uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Quanto vale o alfa dela? Então, essa história de alfa, beta e gama vem do seguinte: cada substância, ao receber calor específico, ela tem uma maneira própria de dilatar. Ela tem uma maneira como ela aumenta o seu comprimento, uma maneira como ela aumenta a sua área e uma maneira como ela aumenta o seu volume. Essa maneira, característica de cada substância, é o que chamamos, respectivamente, de alfa, beta e gama. Nesse caso, eu calcularia o alfa. Existe uma fórmula para se calcular, né, a variação de comprimento de uma substância que sofreu dilatação, que é ΔL igual a L0 vezes alfa vezes delta θ. Ou seja, a variação de comprimento é igual ao comprimento inicial da substância vezes seu alfa, que é o seu coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura sofrida pelo corpo. Então, o alfa é encontrado em tabelas. Ninguém vai decorar o alfa de cada substância. E observando o alfa, podemos saber que alguns metais resistem mais ao recebimento de calor do que outros, no sentido de mudarem seu aspecto, de aumentarem de tamanho. Isso pode ser analisado olhando uma tabela de valores de alfa. Se eu quiser falar em variação de área, então eu uso um outro coeficiente chamado de beta.